Hello guys, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos fazer algumas poucas atividades, tá? E elas vão ser como uma revisão para a nossa próxima atividade avaliativa. Então, vocês vão pegar o CA de vocês aí, nós vamos fazer as páginas 3, 4 e 7. 3, 4 and 7. Então, na página 3, a primeira atividade pede para vocês marcarem, sublinhar, riscar a palavra que não pertence a esse grupo de palavras. Por exemplo, a gente tem aqui fish, eggplant, poultry e meat. Esse grupo de palavras aqui, a gente percebe que a maioria é carne e apenas um é um vegetal. Então, a gente sabe que esse vegetal, ele não faz parte desse grupo de palavras. Então, ele está errado. A gente vai marcar ele. E assim vocês vão fazer em todas as letrinhas. Depois do número 2, está pedindo para vocês enumerarem as refeições de acordo com a ordem que elas acontecem. A gente tem café da manhã, almoço, jantar. Qual é a ordem que acontece essas refeições? Vocês vão enumerar de 1 até 4. Depois, nós temos uma questão do Enem. If you can't read it, why eat it? Se você não pode ler isso, por que comê-lo? Né? Esse é o maior título que a gente tem aqui nesse cartaz, né? E aí depois vocês vão marcar aqui qual é a melhor opção. Depois, na page number 4, na página 4, nós temos aqui duas coisas que vocês vão fazer nesse número 4. A primeira delas é desembaralhar as letrinhas para ver o que vai formar, tá? E depois a segunda vocês vão ligar, combinar esse nome que vocês desembaralharam com o lado de cá. Porque aqui a gente tem o inglês britânico e aqui a gente tem o inglês americano. E essas palavras, elas têm o mesmo significado, só que escrevem de formas diferentes porque são de inglês diferentes. Então, vocês vão ligar. Por exemplo, essa primeira palavrinha que vai formar aqui é o main dishes. Main dishes, que são os pratos principais. Main dishes, no British English, é a mesma coisa que main courses no American English. Então, a gente vai vir e vai ligar até aqui no main courses, certo? Essas são as duas atividades que vocês vão fazer. Depois aqui, nós temos um menu que vocês vão ter que colocar o nome das sessões que estão faltando. E o nome dessas sessões estão aqui. E são todos os nomes que vocês já conhecem, right? Então fica bem fácil de vocês fazerem isso aí. Depois, nós temos o number 6, que é como se fosse são duas colunas e vocês precisam criar frases com essas colunas, tá? E aí é só fazer a combinação, né? Vocês já são bem familiarizados com esse tipo de exercício. Lembrando que se você tem pergunta, o começo da sua primeira coluna ela vai ser de uma forma, tá? E aqui a gente já tem algumas frases, aquelas que a gente chama de frases prontas, né? Pra quem veio me ver? Minha gatinha veio me ver. Então, vamos continuar. Terminando esse number 6, vocês vão lá para a page number 7, né? Que eu falei para vocês. Aqui na page number 7 é o seguinte. Nós temos o uso aqui do prefer e do rather. Então, vamos lá, entender o que é para fazer nesse exercício aqui. Check the information in the chart about the three teams' preferences. Então, nós temos aqui um quadro sobre preferência de 3 adolescentes aqui, da Lucy, do Mark e da Laura. E aí, a gente tem que completar essas frases aqui embaixo usando prefer ou rather, tá? Então, de acordo com o que... Ixi, travou aqui. Um segundo.
E aí, com essa tabelinha, nós vamos ver as preferências dessas pessoas, né? Quando tem 3 maisinhos, significa que ela prefere esse tipo de comida, no sentido de prefer. E quando tem o 2 maisinhos ou 1 maisinho, a gente vai usar o rather than, porque ela vai ter 2 opções e ela precisa escolher uma delas, né? Qual aquela que prefere ela. Lembra que eu falei para vocês? O prefer é aqui a preferência dele mesmo, que ele escolheu para a vida dele. O rather, ele tem as opções e aí ele vai escolher entre essas opções. Depois, o number 16, o 16, a gente tem aqui alguns alimentos bons para o cérebro. E aí vocês precisam colocá-los aqui dentro dessa cruzadinha. Lembrando que down são todas para baixo e across são todas na horizontal, certo? São bem fáceis esses nomes dessas comidas, porque estão naquele textinho que a gente estudou na aula passada, lá na apostila, que é sobre alimentos que são bons para o cérebro. Todas essas coisas tem lá nesse texto. E por último, aqui no número 17, vocês vão classificar essas comidas que vocês colocaram no número 16, vocês vão classificá-las aqui dentro desses grupos, né? Os grupos de vegetais, no grupo de vegetais, quais são esses alimentos que entram? No de fruta, né? No de proteína e assim por diante. E com isso, vocês finalizam as atividades de hoje, ok? So guys, see you next class.